Ótimo sabadão, galera. Meu amigo João Dornelas, tudo bem? Tudo jóia, boa noite a todos vocês. Estamos aqui hoje e vai ser maravilhoso a entrevista de hoje. E já compartilha, hein? Hoje estamos aqui com a Juliana Mello, a pedagoga aqui, top aqui de Brasília. Tudo bem, Juliana? Tudo bem, gente. Boa noite. Boa noite. Fala um pouquinho aí da sua trajetória, história, né? Eu sou pedagoga, já tenho mais de 20 anos e trabalho com educação pública há uns 17 anos, né? E tenho, ultimamente, estudado muito parentalidade por conta da minha atuação mesmo em escolas, com atendimento às famílias. E, nesse sentido, eu tenho caminhado nessa área, né, da parentalidade. Então, esse movimento, assim, aconteceu muito internamente quando eu me tornei mãe. Eu tenho 2 filhos atualmente, né? E eles modificaram o meu jeito de ver, né? Porque parece que realmente rompe alguma coisa, né? Depois da maternidade. Muda alguma coisa, né? Muda. Isso. E aí eu comecei a estudar parentalidade. Hoje eu estou trabalhando com parentalidade consciente e tenho feito, né, especializações, cursos, certificações nessa área. Mas ainda atuo na escola pública também, como formadora de professores. Maravilha. Parentalidade, como é que é? Parentalidade. Trabalhando com os pais, eficiente, né? é isso que você falou, né? Consciente. Eu estava tentando lembrar. Gente, vocês têm que levar em consideração meus cabelos brancos e aí leigo no assunto, tá? Explica melhor isso para nós. É um termo novo, de fato, porque antes a gente chamava de maternidade, paternidade, e hoje a gente engloba os dois, né? Tanto a paternidade quanto a maternidade, a gente chama de parentalidade. E consciente que é nesse sentido da gente ter autonomia e consciência sobre o nosso papel de fato, enquanto pais e mães ou cuidadores, né? Porque parentalidade também envolve outros cuidadores, outras pessoas que podem estar cuidando. Madrasta. Isso, que estão cuidando das crianças, às vezes os avós também que exercem esse papel, né, em alguns momentos. Então a gente fala de parentalidade nesse sentido, é um termo mais atual. E a gente tem hoje, né, educadores parentais, exatamente porque a gente não teve essa educação parental. Antes de sermos pais ou mães, normalmente a gente tem um pouco de medo, né? De medo, Porque ou medo, ou nesse sentido, receio do que a gente vai descobrir, que de fato muda muita coisa, né? Eu acho que a palavra mais exata para isso seria o medo mesmo, que é já natural do ser humano, pelo novo que vai acontecer, né? Eu vou ser pai, eu vou ser mãe, e como é que vai ser? Como é que vai vir essa criança? Ela vai vir com saúde, sem saúde? Vai ser uma criança normal? Não vai ser normal? Ou seja, esses medos eles já são normais do ser humano, né? Eu digo porque eu sou pai, sou avô, e eu passei por isso. Eu acho que eu não sei se todo mundo, não sei se o Fabiano teve isso, mas um dos medos que eu tinha também era se eu ia dar conta de sustentar. Sustentar, né? Todo mundo passa. De dar comida para meus filhos. E uma das coisas que quando eu fiquei sabendo que eu ia ser pai, eu fiquei apavorado. Falei, e agora? Será que eu vou dar conta de trabalhar para poder dar comida para essa criança? E como é que eu vou criar essa criança? É verdade, esse é um dos maiores medos. E porque normalmente, estudando essa questão, não reflete antes de sermos pais e mães sobre coisas. Por exemplo, essa questão da condição financeira. Muitos pais e mães hoje até pensam e planejam, mas eu diria que os meus pais, as gerações anteriores, planejavam menos. Vinha o marco biológico e o marco biológico chegava, então as mulheres principalmente, né, chegam numa determinada idade, quero ser mãe, ou já começavam um relacionamento e já tinham filhos e não se pensava e se planejava tanto quanto essa questão. Hoje a geração já planeja bastante, né? E a gente tem estudado exatamente para nos tornarmos melhores pessoas enquanto cuidadores, né? Porque essas outras crianças que vieram, não somos como eu posso dizer, semelhante. Não somos semelhantes, mas como as gerações anteriores. Temos outra constituição de família, outra tecnologia, outro mundo. É um mundo totalmente diferente. E aí, quando a gente vai se tornar pai ou mãe, mãe ou pai, enfim, a gente para pensar nessas coisas só depois que a gente já é. Então, os educadores parentais, essa linha, né, que a gente tem estudado bastante,
a gente começa a refletir e pensar antes. Seria exatamente até uma necessidade para a gente trabalhar antes na escola, ensino médio, na faculdade, para que a gente planeje e pense, como você falou. Não é, porque o que acontece? Por exemplo, meu caso. Meu filho mais velho é minha filha. A gente pensou, vamos gerar, vamos ter. Beleza, foi planejado. Já o segundo não foi planejado. O segundo foi uma falha técnica de tabelinha. A tabelinha não funcionou. Aí Muitas vezes acontece isso. Veio a gravidez, e aí veio a preocupação. Poxa, não era para ser agora, era para esperar mais tempo. Isso. E veio, né? Veio, graças a Deus, com saúde, com inteligência, é um grande homem hoje. Mas, assim, assusta para quando não tinha quantos anos, dona? Eu, do meu segundo filho? 28, 30. Tinha... É bem isso, no marco biológico, entre os 20 e 30 anos, muitas pessoas não refletem tanto, só têm os filhos. Os filhos. E aí, muitas vezes, se deparam com muitas questões pós o nascimento das crianças, que são essas questões de como que eu vou alimentar, nossa, o mundo está cheio de violência, como que eu vou dar educação de qualidade para eles, se eu vou poder fornecer, né, digamos, a mesma condição de vida que eu tenho hoje, se eu vou ter que abrir mão de alguma coisa. Então, os educadores parentais vêm para refletir mesmo nessa questão, e aí a gente pode pensar até amplamente, o professor Renato fala muito sobre isso na pós-graduação que eu fiz, sobre as condições climáticas, sobre questões realmente mais atuais, por exemplo, a quantidade populacional do mundo que tem crescido, o próprio planeta, será que vai comportar mais pessoas? Então, tudo isso, quando eu falo de consciente, mas nesse sentido também, pensarmos realmente e decidirmos de forma consciente, quando a gente decide, e não só pelo marco biológico. Sim, eu penso assim, né? Desculpe. Eu penso assim, que tem que ser um planejamento. Eu acho que todos nós temos que cumprir aquele propósito que nós viemos de gerar, de ser pai, de ser mãe, porque não é só para ter mais um ser humano, é porque é uma experiência só mesmo quem é pai, quem é mãe, que sabe a experiência. Quem cuida de outro ser humano, que sabe qual é magnífico, maravilhoso essa experiência. Só que eu penso o seguinte, tem que ter um planejamento em todos os sentidos, porque o meu maior medo era a alimentação. Não sei por segurar a barra, né? Era segurar a barra. Meu maior medo era isso, será que eu vou dar conta? Mas tem muito mais do que isso, porque você vai formar o caráter de uma pessoa, você vai ser um espelho de uma pessoa. Eu já disse aqui em outras entrevistas, de uma das coisas que mais me impulsiona, que eu digo assim, é o que mais me dá força para vencer qualquer batalha. O meu filho do meio chegou para mim um dia e falou assim, pai, eu te admiro tanto, que se eu não fosse seu filho, eu queria ser seu amigo para estar perto. Seu fã mesmo. Então, ou seja, para um homem falar isso para outro, porque ele falou isso para mim em 2016. Né? Já era um homem, né? Já era um homem, já era um homem formado. E ele falou isso para mim, hoje, tudo que eu vou fazer, eu lembro dessa fala. Essa fala, né? Fala assim, eu não posso decepcionar esse cara de jeito nenhum. Eu tenho que ser esse homem que ele admira. Então, isso é gostoso como pai. Isso é fantástico. Então, nós, como pai, a gente é um espelho dos nossos filhos. A gente, além de ser espelho, né, Fabiana? A gente ainda tem que sustentar a questão física, né? Sustentar os valores, né? Essas questões emocionais. E muitas coisas a gente aprende na prática. Sendo, né? É sendo. No momento que a gente se torna pai ou mãe. Juliana, como é que você chega nos pais? Eu costumo, normalmente, a gente é procurado nas escolas, né? Na minha profissão principal, a primeira, normalmente as famílias nos procuram, os professores indicam para orientação, né? E aí nós chegamos com muito jeitinho. O aluno também, você vê o aluno assim meio diferente? Tem problema em casa, né? Muitas coisas a gente percebe que pode ser trazido da família, né? As questões, porque as questões sociais, né, elas se apresentam dentro da escola. Então, é reflexo da escola, é um reflexo da sociedade, não só da família, de tudo que ela está vivendo ali, né? Então, muitas famílias são encaminhadas na escola,
Mas atualmente eu tenho conversado com muitas mães e pais pela internet, desde que eu me tornei mãe. Então a gente começa a perceber as mesmas dificuldades e as pessoas compartilham. Olha, eu também estou tendo dificuldade aqui. Então a minha experiência tem dito, quanto mais a gente se junta em grupos de apoio, de conversa, em comunidades pequenas mesmo, a gente se ajuda. Mas todos são bom de boa, aceitam? Não, muitas vezes conflitos, porque né? Exatamente, porque primeiro que a gente tem uma mudança de paradigma, né? Quando nós fomos filhos, né? Quando, na nossa geração, digamos assim, existia muito essa relação autocrática, que o pai manda e o filho obedece, né? Hoje em dia a gente sabe que as relações não estão assim diferente. mais. As relações são mais iguais e as crianças já têm direitos a partir do ECA e a partir de muitas questões realmente da legislação que foi mudando ao longo do Brasil e ao longo no mundo também, revoluções sociais que foram acontecendo. Então, antigamente a gente criava as famílias criavam as crianças junto, né, em comunidade, né? E tem até um provérbio africano que fala que é preciso de uma aldeia inteira para educar uma criança. Mas não é mais essa nossa realidade, né, por conta das revoluções. Então, a gente tem ficado em núcleos pequenos, né, normalmente pai, mãe e filhos. Poucas têm essa família estendida, que são os avós, os tios, ou vizinhos também, que se ajudavam muito, condomínios, né? Então, o que a gente faz? A gente vai com muito jeito apontar algumas questões, mas mais no sentido de conversar. Nossa, quando eu me coloco no lugar, eu também estou passando por isso. Aí a gente tem uma metodologia na disciplina positiva aqui, onde eu fiz a certificação, que é Pais Ajudam Pais. Quanto mais eu me coloco nessa posição de também estar aprendendo, a gente entende que o erro é uma oportunidade de aprendizagem. É uma oportunidade da gente crescer. A gente vai, né, sendo pai e mãe o tempo inteiro. Não se acerta. Não se acerta. Não se acerta. Como pai e mãe. E quando tem filhos diferentes, então. Justamente. Mais de um. Então é difícil chegar, Fabiano, mas se for na escola, vai por essa orientação. Se for com famílias, a gente tem montado grupos assim, principalmente na internet, muitas famílias se ajudam. Desde que eu comecei a postar, desde que eu comecei a falar sobre isso, sobre as minhas dificuldades também, porque é muito importante a gente entender isso, porque a gente não é, a gente é humano. Então, consciente por isso. Era isso que eu ia falar aqui agora, porque às vezes a pessoa acha que assim, porque é o profissional, ele não é humano, ele não tem dificuldade, ele não comete erros, não falha, às vezes, não vamos por aqui, deu errado. Ou seja, não, o profissional ele não pode. Não, acontece, é comum acontecer, viu? É comum acontecer, mas o bonito de tudo é a pessoa reconhecer, olha, tentei e não deu certo isso aqui não, vamos mudar o caminho. E esse é o caminho da disciplina positiva para crianças, é reconhecer que a gente é humano e que todo mundo ali está colaborando por vamos dizer, por uma ordem familiar. Então, se todo mundo colabora e coopera, todo mundo é responsável pelaquela ordem familiar. Então, porque é uma relação entre iguais. Desde os direitos da criança, enfim, a gente tem percebido que as crianças mesmo, elas demandam, vamos dizer assim, muito mais explicações do que antigamente, não é? Sim, não, Como é que era com seu filho? É bem diferente, né? Porque o que acontece? A criança hoje ela questiona tudo. Exatamente. E é muito inteligente. É muito inteligente. Eu conto uma experiência da minha neta. Minha netinha estava lá na creche e tudo, aí ela veio reclamando que o menino tinha mexido. Pois vai lá amanhã, fala pra ele que se ele mexer com você, eu vou quebrar a cara dele, eu vou dar muito murro na cara dele. Ela olhava pra mim assim, com aquela cara de satisfação, como acreditando que eu ia lá bater na criança mesmo. Né? Ela acreditava, eu via assim nela assim, que ela acreditava com uma satisfação assim, meu avô vai me defender. Ela tinha o quê? Uma demanda com você, né? E aí, de fato, ela estava reivindicando o direito dela de falar assim, estou incomodada com esse meu amiguinho. O que você vai fazer por mim? Eu sei que não sei o que aconteceu por lá. Nunca mais ela reclamou e eu nem fui lá bater no menino, não. Ainda bem, né, João? Bem. Mas esse sentido é exatamente as crianças de hoje em dia, elas reivindicam o direito de falar e ser ouvidas. De ser ouvido. Não é isso? Então, muitas coisas eu não posso impor para o meu filho ou para minha filha, vai tomar banho, simplesmente pelo fato de querer que ele tenha que tomar banho. Mandei. Aí existe uma diferença, por exemplo, minha filha mais velha do meu filho mais novo, são 10 anos de diferença de um para o outro. Ele não é porque é menina ou menino, mas assim,
a criação já foi totalmente diferente. Totalmente diferente. Outra geração. Não, outra forma assim de você lidar com a escola, de você lidar com a sociedade, de você lidar com a vizinhança, com tudo. A gente fica com medo da violência, das coisas que acontecem que a gente não pode controlar também, né? Então, tudo isso. E hoje eu vejo com os netos a diferença que é, e vejo com os meus vizinhos, com os amigos, com os colegas, a diferença. Então, hoje, essa ajuda que os pais recebem, eu acho que é de suma importância. Se você precisa, procure. Procure, porque eu vou falar, viu? Ajuda muito. A gente, quando é marinheiro de primeira viagem, nasceu o primeiro filho. Porque quando não tem filho, a gente tem uma cabeça. Depois que nasce... A faixa etária da idade dessas crianças. Normalmente eu tenho atuado, né, na faixa de 0 a 10 anos, que é aquela de 0 a 7 é a primeira infância, né, 0 a 6, aí 7 já começa o ensino fundamental 1, né? Então entre 7 e 10 anos é mais ou menos a minha área de atuação, porque é a minha área de formação inicial. Então eu já caminho por essa área há muito tempo com as famílias, dentro dessa faixa etária. Que eu diria que a primeira fase é a fase da formação da personalidade, mas que envolve também essa questão cultural, depende muito do território, da cultura da família, onde é que ela está inserida. É verdade. E depois a criança já tem mais autonomia a partir dos 7 anos, e ela começa a questionar mais, ela já tem a personalidade, digamos assim, muito mais fundamentada, e você começa a perceber quem é seu filho mesmo, mais ou menos por volta dessa idade. Dessa idade. Aí é essa área que eu estou atuando, entre 0 até 10 anos, 11 anos. E depois vem aquela idade que dá vontade de matar, que é a adolescência. Aí eu deixo para as outras educadoras parentais. Que já tem mais pessoas que já também, têm, né? que já têm nessa especialidade a partir da adolescência. Eu ainda não cheguei lá. Como eu estou caminhando junto com meus filhos, é um processo de aprendizado também para mim, né? Não, isso é importante. É bom que fique uma coisa sólida. Isso. Porque eu sempre brinco com o adolescente, porque o adolescente é assim... Mas já atuei com adolescentes, né? Adolescente, ele nem é adulto nem é criança. Não. Então ele está perdido ali. Por isso que ele é um rebelde sem causa. É difícil de lidar. É um renascimento, eu diria. É difícil lidar com adolescente. É difícil. É bem complicado. Eu passei pelos meus 3 filhos adolescentes, cada um agiu de uma maneira. A minha filha na adolescência queria me processar. Uau, olha só. Processar. Ela já sabia os direitos dela. Ela queria me processar. Né? Então, Como é que você resolveu isso, João? A advogada que ela procurou era minha advogada. Aí, ó, pronto. Era minha advogada, o azar dela foi isso. Aí eu fui conversar. Mas assim, é coisa boba de adolescente. Então, assim, eu falei com ela, falei, rapaz, se isso fosse na época do meu pai, eu morria de tanto apanhar. A separação afeta muito também, né? Também. As separações em geral trazem questões que a gente também não conversa tanto, né? E é uma perda muito grande. São mudanças que ao longo a criança já vai mudar, porque tem os saltos de desenvolvimento. Então, tem muito mais saltos na primeira infância, que você observa muito mais esse desenvolvimento em pouco tempo. A criança começa a andar de repente, né? E não é de repente, é em 6 meses. Então, entre 6 meses e 1 ano, a gente vai vendo saltos menores, né? Com menos tempo de duração. Depois da adolescência vem os grandes saltos da questão hormonal, enfim, e aí outras questões também, como o pertencimento do grupo. Então, as leis do pertencimento na família é o que mais, digamos assim, é uma necessidade humana básica. É uma necessidade de todo mundo pertencer àquela família. Quando tem essa questão do divórcio, daí eles ficam meio, para onde é que eu pertenço? Para onde é que eu vou? Então, exatamente. Então, gera, né? É bom procurar, sim, outros profissionais, quando é necessário, psicologia também, né? Tem as psicólogas que falam de coparentalidade também, e até os próprios advogados são bons conselheiros nesse processo. Então, todas essas questões mudam, não só por conta da faixa etária, mas questões sociais. Às vezes alguém falece na família. Na Covid a gente viu muitas famílias também assim, né? Nesse sentido, com mudanças drásticas, porque alguém faleceu. Às vezes o provedor, a pessoa que trabalhava, que sustentava, entende? Então tudo isso muda. E muda muito, né? Igual, por exemplo, essa minha netinha mesmo do episódio. O pai dela morreu na frente dela num acidente de carro.
Então, Na frente, ela tava, Trauma foi grande. ela tava dentro do carro e ele de moto. Dava assim, aproximadamente uns 6, 7 metros de distância. Viu? Ele caiu debaixo de uma carreta e ela viu a carreta matando o pai. aí, Ou seja, um trauma, né? é um trauma, é um trauma. Então, graças a Deus, pelo menos até o presente momento, não aparenta nada, porque a gente abraçou e deu a ela todo o suporte, amor e carinho para ela não desenvolver um trauma que pudesse... Maior, né? Maior, porque sempre vai ter. Para ela, o pai dela sempre é uma estrelinha que está no céu. Igual Lá no céu no tá caso estrelinha. desse aí, igual da neta dele, você indica o quê? Um psicólogo? E na verdade, se ela começar a falar muito sobre o assunto, ela precisa elaborar muito isso. Então, às vezes, a psicologia, um psicólogo escolar mesmo, da escola, ou às vezes a família tiver condições de ir procurar um terapeuta psicólogo mesmo, infantil. Tem poucos que atendem nessa faixa etária, sabe? Então é difícil de achar, às vezes, de 0 a 3, 4 e 5. Normalmente os psicólogos começam a atender a partir dos 5. Quantos Mas anos ela hoje tinha? tem muitas clínicas nessa. Ela tinha 3 para 4 anos. Então, assim, isso aparentemente não afetou em nada, por causa porque da a idade. gente conseguiu preencher a lacuna. Uhum. Preencher a lacuna. Não deixou faltar amor, carinho. Não, Atenção, ela né? sabe que o pai dela morreu hoje, ela está com 6 anos, né? Sabe que o pai morreu e tudo, ele tinha que é uma estrelinha para ela, era uma estrelinha e tudo, mas ela sabe que não falta amor, não falta carinho, e que, assim, até o presente momento a gente não... Ela pertence àquela família, Justo, ou seja, ela nem não ficou comenta do perdida. assunto. Se você não falar, né? pegar a foto dele e mostrar, você fala, papai virou estrelinha. É que de 0 a 3, poucas as memórias ficam muito assim, recentes. E a gente abraçou de verdade. Todo mundo abraçou. Isso é e importante. ela ficou filha de todo mundo. Essa é Ela ficou importante. filha de todo mundo. Então, assim, e laços fortes mesmo, para não faltar o carinho, que eu acho que o que mais fortalece o trauma é que as pessoas não sabem como lidar com o assunto e acaba deixando a falta do carinho abrir esse buraco. Eu diria que é a conexão afetiva, Isso, entende? eu estava Exatamente tentando isso. buscar alguma coisa nesse sentido aí. Então, na parentalidade consciente, o que eu percebo é que a conexão é muito mais importante do que a perfeição. Não precisa ser perfeita. Eu não preciso ser mãe perfeita, nem o pai, nem ninguém nesse sentido é perfeito. A gente vai errar, mas a gente pode reparar e a gente pode, muitas vezes, caminhar nesse sentido para essa coisa da humanidade, da nossa vulnerabilidade e para a conexão. Isso nos conecta muito mais do que a gente impor algo. Então, esse fato que aconteceu com ela e vocês se conectaram afetivamente com ela, todo mundo provavelmente ajudou ela a elaborar isso. Justo. E isso é importante. E hoje, eu com meus cabelinhos brancos, né, venho de uma geração totalmente diferente da de hoje. Eu costumo sentar com a juventude hoje e falo, gente, se vocês voltassem na minha infância, vocês morreriam. João, isso é outra questão. Toda vez que a gente também se depara com... posso puxar esse assunto, né? Pode. Com a nossa própria infância, vem gatilhos. Gatilhos. Não vem? Vem muitas questões, às vezes, que a gente não sabe lidar. Por quê? Porque a gente não teve acesso a esses conhecimentos, a psicólogos, a psicoterapeutas, ou às vezes nem professor, nem pai, né? Não se conectava afetivamente, era por autoridade. Então, autoridade, né? Essa é a palavra mesmo. Autoridade. E aí a autoridade deles era pela figura, pai e mãe, né? Muitas vezes era até mais do pai do que da mãe nas famílias antigamente. Então, o que acontecia? A gente não tinha essa rede de afeto, essa conexão. A gente tinha a família, mas às vezes não tinha conexões afetivas. Aí a gente muda Os agora. Os pais amavam, mas não declaravam e não demonstravam. Nada. E às vezes nem tinha essa relação de amor mesmo, era só uma questão de Errou, sentada comunidade. comigo, não era assim? Rapaz, na escola eu tava. Não era? Na escola você apanhava A gente do foi criado professor assim, na escola. boletim baixo, apanhava. tirou nota baixa, apanhava. Era régua, não era? Matou Muitas aula, vezes, apanhava, era a assim. palmatória. Então, eu vivi isso.
Hoje você não pode gritar, Para mim funcionou porque era uma geração que funcionava. É porque a gente tinha essa, digamos assim, o governante, o líder, né? Aquele que manda e obedece. Então, assim, hoje nas relações estão Aí orientadas. vocês acabam tendo que se adaptar a isso. Você não pode chegar, né? Tem que... Isso aí, os gatilhos vêm nessa hora. Isso. Porque a gente lembra das nossas infâncias. E as nossas infâncias foram, às vezes, um pouco sofridas. traumáticas. Isso. Mas e aí a gente, na hora que a gente é pai e mãe, o que acontece? Se a gente lembra de um gatilho desse, nossa, meu pai não me tratava assim, nem minha mãe, né? E aí, se a gente entra nesse questionamento, a gente acaba o quê? Descontando os nossos filhos, sem querer. Que é o perigo. Isso. Que é o perigo. Eu Sem falo o seguinte, querer. ó, o que eu vivi na minha infância, o que eu vivi na minha adolescência, serviu para mim naquela época, porque naquela época era régua. Isso. Hoje, o corte de cabelo daquela época era de um jeito, a roupa era de um jeito, as músicas eram de um jeito, a gente... As famílias Tudo- eram outras. outras famílias. Hoje não. Então hoje as regras do jogo mudaram. Então nós temos que seguir as regras do jogo. Exatamente. Eu olho, por exemplo, eu tenho um enteado, eu olho adolescente, o jeito que ele corta o cabelo. Tem vezes que ele corta o cabelo que ele chega pra mim assim, e ele fala, e aí, gostou? Eu falei, do quê? Do corte do cabelo. Eu falei, cortou? Eu sei que cortou. Eu falo pra poder alfinetar. Alfinetar. Eu falei, rapaz, eu acho que não cortou não, tá do mesmo jeito. Aí eu falei, não, cortou sim, né? Porque é o estilo. Mas assim... É estilo parental, a gente chama. É difícil, por quê? Porque, como eu falei, entre eu e meu enteado, dá mais de 40 anos de diferença. Tá? Quer ver? 45 anos praticamente de diferença. Meu Deus. Então, ou seja, é muita São quase coisa. duas gerações. É muita coisa. Então, eu tenho que entender que jamais ele vai ser aquilo que eu quero que ele seja e eu jamais vou ser aquilo. Por quê? Porque são gerações diferentes. Então, ou seja, nós precisamos de achar um termo, e é isso eu digo para você que está em casa, achar, você que é mais velho e tudo, que tenha sobrinho, filho, que seja, achar um termo em que possa a engrenagem funcionar. Porque eu não posso querer que o meu enteado goste da mesma música que eu gosto, as mesmas roupas, o mesmo corte de cabelo. Por quê? Porque é uma geração totalmente diferente. E aceite sua autoridade só porque você está falando. E que me aceite como autor por isso. Não. Eu agradeço porque eu falei de meus filhos. Ele fala para mim assim, olha, você é o pai mais presente que eu tenho. E eu te amo, meu padrasto. É a conexão que faz você ter o respeito. Existe uma conexão legal para isso. Mas por quê? Porque eu entendi, e o que eu estou falando para vocês é o que eu faço. Eu aceito que a geração dele não é a minha geração e que nem tudo que eles estão fazendo é errado. Eles estão fazendo 99% que está certo dentro da geração deles. Para mim, está 90% errado, mas é por causa que eu estou fazendo a comparação de duas gerações diferentes. É verdade. Mas quando eu paro para respeitar a geração, aí eu vou entender que eles não estão errados, eles estão certos. Eles estão num momento diferente do mundo. E aí a gente tem na disciplina positiva a permissividade, que é isso, quando a gente acaba tendo muita dificuldade de dizer não, né? Então os pais têm aquelas crianças quase tiranas dentro de casa, porque tem dificuldade de se posicionar, porque muitas vezes não querem ser como foram os pais, e aí vem os gatilhos emocionais, enfim, aí vai por um caminho que é a permissividade. Você fala assim, não quer ser os pais assim mais violentos, você fala? Não querem ser pais que frustram as crianças. Ah, entendi. Tipo, você sabe, muitas vezes, como você é pai também, sou. não é? Como as crianças às vezes agem com birra, mas não é porque muitas elas querem agir dessa forma. Muitas não têm outra forma. Uma criança de 3, 4 anos, ela não vai reagir de outra forma, a não ser chorando e gritando, esperneando. Porque Pra chamar ela não atenção. sabe dizer o que ela está sentindo. Então, a birra já é esperada nessa fase. Só que hoje a gente tem os estudos que falam sobre isso, hoje a gente tem a consciência sobre isso, a gente pode vamos dizer, se colocar ali como parceiro dessa criança para ela se regular, sentir segura. Né? E aí, de alguma forma, ela entender que ela pode se conectar com você. Aí sim, você vai exercer a autoridade, vai dizer o não. Essa geração TDAH também aí, né? Tem as crianças, Explodiram, né? isso, que tem os transtornos Tem que ver se vai precisar do tratamento. Isso, tem crianças que necessitam de um remédio, Medicação. também na psiquiatria, de acompanhamento médico. Tem crianças que não, só com a terapia ou com a mudança familiar já resolve. Só com o relacionamento da família às vezes Isso, resolve. já resolve, porque a criança é o reflexo do que está vivendo, do que ela está vivendo. É um
espelho, como você Porque mudou de imagem, né? Eu Hoje, uso muito a palavra espelho. hoje você tem que evitar a violência, não gritar, né? Isso, na verdade, não é só isso. É porque a gente tem que se, digamos, se autorregular. Eu grito, se eu gritar, é porque eu não encontrei o meu momento ainda de externalizar aquela raiva que eu estou sentindo do meu filho ou da minha filha, porque alguma coisa na minha infância me lembrou aquilo. Então, Gatilho. Então tem Gatilho. vários estudos. Gabor Maté, aquele psiquiatra que passa muito nas redes sociais, fala muito disso, do trauma como gatilho emocional. E na relação com os filhos, ele fala de pessoas com TDAH também, outras coisas que a gente vai vendo dos pesquisadores mesmo, evoluíram, não é porque não é só gritar, não é essa a questão, mas é não gritar, não bater e saber que você está numa relação horizontal. A criança, desde pequenininha, ela vai ter vontade própria. Como é que você aconselha corrigir uma criança assim? A gente sempre tem que corrigir. Na Assim, falando um verdade, pouco mais alto, uma palmadinha ou não? a gente não recomenda nenhuma hipótese mais violência, né? Não existe mais isso. Na sua época era sentada, era... Na minha época era. Na minha época também era assim. Não, é porque o que acontece? Ó, eu trabalho com desenvolvimento pessoal. Então eu falo o seguinte, ó, nós precisamos aprender a inteligência emocional. Isso aí E isso cabe para qualquer pessoa, não é para o rico, não é para o pobre, é para todo é difícil. Quando você aprende a ter um controle emocional. Controle sobre as suas emoções. Não é sobre a emoção do outro. Controle, O problema, né? as pessoas Você, querem, né? eu quero controlar as suas Isso. emoções. Não, eu tenho que controlar as minhas. Às vezes, eu posso estar por dentro tremendo de raiva. Eu estou sorrindo para as pessoas que elas nem percebem. Por No quê? trânsito, dá muito isso, nervoso. É justo. Por que tem muita violência hoje? Porque tem muitas mortes. Por falta de controle, de inteligência emocional. Exatamente. A pessoa se autocontrolar. A criança não fez, aí bate. Briga de A criança casal não tem também, onde ir lá, né? briga de casal. Enfim, há uma infinidade de situações que poderia ter se resolvido facilmente se a pessoa tivesse um autocontrole. Se ela controlasse as suas emoções, tivesse uma inteligência emocional. E sabe qual que é o caminho com a criança? A primeira coisa é nomear as emoções para elas. Sim. Aprender a nomear. Então, assim, a criança está tendo aquele momento, vou falar assim, de exemplos, né? Não quer colocar o cinto do carro, que isso acontece demais. Até hoje, com os meus já têm 9 e 7 anos, ainda Tá em acontece. cima. E aí eles sabem, foram na Transitolândia, a escola levou, eles sabem a idade que tem que usar a cadeirinha, e mesmo assim, todos os dias eu tenho que repetir, que tem que entrar, sentar e colocar o cinto. E às vezes tem que parar o carro para ele colocar o cinto, porque ele não colocou na hora da saída. Então, sempre tem que frustrar nesse sentido, o não é importante. Mas o que acontece? Se eu nomeio lá na hora, eu sei que você está frustrado porque tem que colocar o cinto, porque o cinto incomoda. Isso é uma inteligência emocional, é aprender a nomear o que ele está sentindo. Porque nem eu aprendi a nomear o que eu estava sentindo quando era criança. É verdade. Então agora, é isso que você disse, a autorregulação é eu regular a minha emoção para eu não atingir meu filho com as minhas emoções. Justo, porque às vezes muitas coisas poderiam ter sido evitadas, muitos traumas poderiam não existir simples pelo fato de se a pessoa tivesse um autocontrole. Isso. E não é fácil. Um autocontrole. Não é uma coisa fácil. Mas é uma coisa possível porque é treinável. Você aprende, você treina e depois que você fez isso, vira automático. Exatamente. Vira automático. Vira um aprendizado para sempre. E aí a gente vai caminhando por outras emoções. Eu falo igual dirigir. Lembra a primeira vez que você foi dirigir? Que dificuldade? 3 pedais, volante, como é que eu passo a marcha? Como é que eu faço? Vai dirigir e deixar o carro morrer. É verdade. Hoje, se você tiver um câmbio manual, você passa a marcha sem ver, você olha no retrovisor, você faz uma série de coisas. O carro sai da faixa, né? Tranquilo, sem problema nenhum. Tem carro já que anda sozinho. Já tem carro que anda sozinho. Mas por que isso aí? Por quê? Porque você treinou. Você aquilo já faz parte do seu dia a dia. Então a inteligência emocional é isso. Você vai ter dificuldades? Vai. Mas você vai treinar e vai viver tão no automático isso que você não vai nem perceber. A disciplina positiva fala de habilidades sociais. A gente tem muitas questões para aprender que são habilidades como essa. Nomear as emoções, saber canalizar elas. Eu estou com raiva. Então, nesse momento, a criança vai reagir dessa forma. Mas o adulto também que tem raiva pode canalizar essa emoção de outra forma. De outra forma. Né? Ninguém deixa de ter a raiva, ninguém deixa de ter a tristeza, ninguém deixa de se sentir frustrado. Mas a gente pode aprender a lidar com isso, porque aí a gente vai desenvolvendo habilidades sociais que
enquanto pais, acho que na nossa geração, provavelmente a gente não teve nenhum acompanhamento para isso. E aí, quando a gente se torna pai e mãe, que a gente vai se deparar com essas questões. Sem Top saber demais. como resolver. Isso. Às vezes tem situação com um filho que você não sabe como vai resolver. Aí é uma experiência ímpar. Porque o filho do Fabiano com o meu filho é totalmente diferente. Às vezes a situação pode ser até parecida, mas a forma de resolver é totalmente diferente. Então, como pai, como mãe, são experiências diárias que a gente vai descobrindo como agir em cada situação, porque não existe um manual, não existe um manual que você vai pegar, ler o manual Hoje, com a disciplina positiva, tem várias dicas, né? E a partir dos estudos, o que aconteceram há 100 anos atrás, começaram os estudos com um psicólogo austríaco, né? Rudolf Adler, que começou a falar de conexão, pertencimento, sobre famílias. Quando mudou essa questão da Revolução Industrial, as famílias começaram a se modificar. E aí tem uma estratégia que a gente ensina, e eu posso falar aqui, que é quando a gente coloca as crianças na reunião, a gente faz uma reunião familiar, né? Mas essa reunião tem começo, meio e fim, ela é curta, e a gente coloca as crianças para solucionar problemas. Porque o que é mais difícil hoje é a gente aprender a solucionar problemas. Então, se elas começam desde cedo, entender que elas pertencem àquela casa e solucionam os problemas juntos. Então, eu vou dar um exemplo com os meus filhos, um exemplo engraçadíssimo. Eu falava, filhos, vocês não conseguem acordar no horário todo dia. Então, a gente faz uma lista de problemas e depois eles vão falando. Tem sempre uma pessoa que vai relatando na reunião da família, e aí você vai colocando essa estratégia. Quais soluções que a gente pode ter? Aí um dos meninos, o menorzinho, vamos comprar um relógio igual aqueles do filme, que eles não tinham esse relógio analógico, acesso. Aí aqueles do filme que faz tic-tac, tic-tac. O despertador. Despertador analógico. Aí essa é uma estratégia, mas qual outra estratégia que a gente pode ter para a gente acordar cedo no horário? Vamos dormir mais cedo no dia anterior. Sim, mas para a gente dormir mais cedo no dia anterior, o que vocês têm que fazer mais cedo para poder acordar cedo e não atrasar para a escola de manhã? Então, dá a oportunidade das crianças, porque elas têm muita criatividade, como eu te falei. Elas solucionam problemas. E é isso que a nossa geração hoje não teve oportunidade. Então, a gente às vezes quer impor algo. Se a gente conversa e dialoga e coopera todo mundo junto, eles vão dando soluções. É claro que tem soluções que... Uma delas era, vamos tomar café no carro. Eu falei, não tem como. Eu sou adulta da casa. Agora a gente precisa organizar o café da manhã em casa. Em casa, na mesa. Não dá para isso. Vamos tomar café na padaria. Não dá. As soluções vão vindo, mas a gente vai explicando, essa aqui dá, essa não dá, essa vamos tentar. Tem que filtrar. Isso. Aí na semana seguinte, quando a gente vai fazer a próxima reunião, que não precisa ser semanal, pode ser a cada 15 dias, a gente vê, isso deu certo, isso não deu certo. Que legal, essa estratégia. Essa é uma estratégia que você pode, a partir dos 5 anos de idade já, até 4 já pode fazer isso com as crianças. Que legal, que aprendizado. O meu caçula, eu não usava, usava não para solucionar problema, mas para sugerir soluções para projetos. Nós estamos pensando em comprar um carro. Que modelo que você acha que o carro é legal? Por quê? O que você acha disso? O caçula, eu inseri ele nisso. Ajudar a sugerir. Por quê? O que eu falava para ele? Olha, se der errado, meu amigo, é nós que vamos lascar todo mundo. Então você tá dentro. Se der certo, a gente o pertencimento, entendeu? Foi aprendizado, assim. Aprendemos muito hoje. Entendeu? Queria que você deixasse suas redes aí pra galera. Como te achar, né? Eu tenho um Instagram, chama Maternagem Consciente, que ele é pouco alimentado, mas é onde eu converso mais com as amigas e com algumas pessoas. E a gente tem a possibilidade de fazer atendimento tanto online, individual, online, né, das famílias, porque como educadora parental sou certificada pela PDA, que é Positive Discipline Association, né? E eu posso fazer também em grupos. Então a ideia é montar um grupo a partir de janeiro, né? Eu não pude montar esse semestre porque eu tive algumas questões de saúde, mas a gente montar a partir de janeiro, tanto online quanto presencial. Legal. Então, nesse Instagram, porque essa metodologia é legal fazer em grupo, né?
mas também o atendimento individual é produtivo. Às vezes a pessoa não quer se expor, às vezes a pessoa não quer falar das suas questões, né, no grupo. São grupos pequenos normalmente, né? Então aí tem esse Instagram que eu posso conversar. Falou já para eles, né? Isso, maternagem consciente. Legal, galera. Show demais, hein, Dornelas? Gostou? Grande abraço, gostei demais, gente. Ó, compartilhe o vídeo e vamos aí levar essa mensagem a outras pessoas, hein? Top demais. Abração, galera. Sábado.